Evangelho segundo Lucas. Capítulo 24. Yahushua Mashia ressuscitou. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Mashia Yahushua. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e nesse momento os homens lhes questionaram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Yahushua, e ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhes pareciam um delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. Yahushua surge no caminho de Emaús. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Yahushua se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: O que vos preocupa, e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais acontecimentos? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Yahushua, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante do Criador e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram, e nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram. Porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Yahushua. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Yahushua: Ó tolos de entendimento, e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Mashia padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Yahushua fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: Fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu, que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: Porventura não nos queimava o coração, quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: É verdade. O Mestre ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Yahushua fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Yahushua aparece aos discípulos. E aconteceu, que estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Yahushua apareceu entre eles e lhes saudou. A paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados,
pensando que estivessem vendo um espírito. Todavia, ele lhes exortou: Por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E havendo dito isto, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso, Yausha lhes pediu: Tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe comeu na presença de todos. Yausha esclarece as Escrituras. Em seguida, Yausha lhes explicou: São estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou: Está escrito, que o Machia haveria de padecer, e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu, por vós, envio a promessa de meu Pai, contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Yausha é elevado ao céu. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Yausha ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então, eles prostraram e voltaram para Jerusalém plenos de felicidade. E reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo ao Criador. Amados do Criador, essa última parte da escritura de Lucas inicia-se com os eventos que ocorreram no primeiro dia da semana após a morte de Yausha Machia, conforme os relatos bíblicos. De acordo com o horário judaico, o domingo começava após o pôr do sol do sábado, e as mulheres, incluindo Maria Madalena, foram ao sepulcro logo ao amanhecer para preparar o corpo com perfumes e especiarias. Marcos 16, verso 1, João 20, verso 1, Mateus 28, verso 1. O túmulo estava selado pelas autoridades romanas e vigiado por soldados. Mateus 27, versos 62 ao 66. Ao chegarem, as mulheres encontraram o túmulo vazio e foram consoladas por anjos que as encorajaram a acreditar na ressurreição, acontecimento predito por Yausha. Lucas 9, verso 22. Apesar de verem as ataduras de linho dispostas de forma inexplicável, elas inicialmente duvidaram do que havia acontecido. João 20, versos 5 a 8. Após a traição de Judas, o grupo de apóstolos passou a ser referido como os 11. Atos 1, verso 26, mesmo quando se continuava a usar os 12 em relação a eles. João 20, verso 24. O domingo da ressurreição simboliza a era da nova criação. A época da graça e o início do final dos tempos com a iminente volta do Machia em glória. Emaús era uma pequena vila, hoje desconhecida, mas seu nome significava lugar das águas termais, ou águas que curam, e para lá caminhavam desconsolados 2 discípulos do Machia, um era o Cleopas. Lucas 24, verso 18. Os apóstolos tinham certeza de que era um profeta do Criador, por suas palavras poderosas e milagres indiscutíveis, Atos 7, verso 22. Entretanto, eles esperavam que ele também fosse o Messias, Deuteronômio 18, versos 15 e 18, e libertasse o povo de Israel da opressão romana, Lucas 1, verso 68, Lucas 2, verso 38, Lucas 21, versos 28 e 31, e conforme Tito 2, verso 14, 1 Pedro 1, verso 18. E por isso estavam muito decepcionados. Assim como a maioria das pessoas em nossos dias, os discípulos não conseguiram acreditar nas evidências do túmulo vazio, nem na declaração explícita dos anjos, nem no testemunho respeitável das discípulas que acompanharam Yausha desde a Galileia. Nada convence, a não ser a própria pessoa do Machia, Lucas 24, verso 30. Isso significa que ninguém se convencerá da ressurreição e da majestade do Machia, a menos que o Espírito Santo venha e toque a cada pessoa em sua individualidade com o poder da fé, Atos 2, verso 38, Romanos 6,
verso 23, Efésios 2, verso 8. O vocábulo grego eidei, no verso 26, conforme os originais bíblicos, tem o sentido de era necessário ou imperioso. O que significa que tudo quanto se passou com Yahushua Mashiach foi consequência do propósito divino e da palavra do Criador, que estão acima de toda a justiça e compreensão humanas. A esperança mashiânica concentra seu amor e atenção sobre as glórias eternas, sem se deixar abater pela dor da paixão, Lucas 9, verso 43, Filipenses 2, versos 5 a 11. Tudo indica que se Yahushua não tivesse sido convidado a entrar, teria continuado seu caminho. O Mashiach jamais invade o coração humano. Ele se apresenta e aguarda ansioso o convite para habitar em nosso espírito e nos abençoar com um novo nascimento e uma nova vida. Apocalipse 3, verso 20, João 10, verso 9. Então, quando ele novamente toma o pão em suas mãos, lembra a ceia, onde o partir do pão é termo comum para a ceia, Atos 2, verso 42, e simboliza o fato de que sem Yahushua Mashiach a cabeça da mesa não pode haver verdadeira comunhão, 1 Coríntios 10, verso 16. Os olhos impedidos de antes, Lucas 24, verso 16, recebem o milagre da visão espiritual e são abertos. Almas e corações tolos e lentos, Lucas 24, verso 25, passam a queimar, Lucas 24, verso 32, com amor e disposição urgente para proclamar a salvação do Mashiach ao mundo. E Yahushua, apesar de tudo, fez questão de aparecer a Simão, João 21, versos 15 ao 19, o primeiro discípulo da lista de aparecimentos de 1 Coríntios 15, verso 5. Temos base bíblica para afirmar que o corpo ressurreto tem a aparência do corpo anterior, todavia sua substância geral é de um estado especial e tênue. Yahushua apareceu entre eles, por trás das espessas portas trancadas, João 20, verso 9, evidenciando que seu corpo era de uma ordem diferente, Marcos 16, verso 12. As marcas dos cravos e da lança podiam ser vistas no corpo do Mashiach, João 20, verso 27, pois era exatamente o mesmo corpo do Mashiach antes da morte, composto de carne e ossos, Lucas 24, verso 39. Expressões como, tocai-me, ou apalpai-me, colocam por terra os argumentos gnósticos, 1 João 1, verso 1. Essas são indicações que nos fazem crer que sem dúvida reconheceremos perfeitamente nossos amados na ressurreição, 1 Coríntios 15, verso 44. A tradicional saudação hebraica, com sotaque galileu, Shalom, que traz o sentido geral de paz com saúde e conforto, foi recebida com surpresa e alegria pelos discípulos e agora adquire o sentido completo e mashiânico, de graça, Romanos 1, verso 7, de vida, Romanos 8, verso 6, e de justiça, Romanos 14, verso 17. O cânon hebraico do Antigo Testamento é formado de 3 grandes divisões, sendo que o livro dos Salmos era o primeiro livro da terceira seção, chamada de Escritos, o que revela que Yahushua Mashiach, o Messias, fora predito em todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento retrata o Messias como um profeta que sofreria, Salmos 22, Isaías 53, mas ressuscitaria no terceiro dia, Salmos 16, versos 9 ao 11, Isaías 53, versos 10 e 11, e conforme João 1, verso 17 e Mateus 12, verso 40. A predição da morte e da ressurreição de Yahushua Mashiach está conectada à essência da resposta do ser humano, o arrependimento, Atos 5, verso 31, Atos 10, verso 43, Atos 13, verso 38, Atos 26, verso 18, e do seu benefício resultante, o perdão, Isaías 49, verso 6, Atos 13, verso 47, Atos 26, versos 22 e 23, a começar de Jerusalém, Atos 1, verso 8. O poder para cumprir a missão de pregar a todas as nações, Lucas 24, verso 47, é uma referência à promessa do Espírito Santo, que é a própria pessoa do Mashiach, habitando e agindo na vida do Mashiânico fiel, e que se cumpriria a partir do relato de Atos 2, verso 4, Joel 2, versos 28 e 29, conforme Mateus 28, versos 18 ao 20, e Atos 1, verso 8. Yahushua acompanhou seus discípulos até uma aldeia próxima a Betânia, no Monte das Oliveiras, Lucas 19, verso 29, Mateus 21, verso 17.
O até logo do Machia se dá à vista de todos, no Jardim das Oliveiras, de forma saudosa e tranquila, subindo ao céu numa nuvem. Atos 1, verso 9. Não é ainda a exaltação do Machia, João 20, verso 17, mas o fim de um tempo histórico. Yahushua não mais aparecerá fisicamente ao mundo até seu glorioso retorno. Atos 1, verso 11. A terrível tristeza com o afastamento de Yahushua na cruz e no sepulcro é agora perfeitamente substituída pelo júbilo glorioso da presença do Espírito do Criador nos corações de todos os discípulos, produzindo alegria e poder. Lucas 2, verso 46, Lucas 5, verso 41. E naqueles dias, imediatamente após a ascensão de Yahushua Machia, os Machiânicos, expressão com a qual as pessoas se referiam aos seguidores do Machia e que significa em grego, pequenos Machias ou crentes, costumavam reunir-se diariamente no templo. Atos 2, verso 46, Atos 3, verso 1, Atos 5, versos 21 e 42, no qual muitas salas ficavam à disposição para meditação, oração e estudo das Escrituras. Lucas 2, verso 37. Amados do Criador, chegamos ao final do nosso estudo, com esse maravilhoso e encorajador capítulo 24 do Evangelho de Lucas, e nos leva à revelação da ressurreição de Yahushua e a importância de sua mensagem de amor e redenção. Ao longo de sua vida, Yahushua nos ensinou que o amor é o fundamento de todas as coisas. Ele nos desafiou a amar não apenas nossos amigos, mas também nossos inimigos, e a cuidar dos menos favorecidos, e a perdoar como fomos perdoados. No entanto, é crucial lembrar que essa mensagem de amor vem acompanhada de uma responsabilidade. Yahushua nos advertiu sobre os perigos de nos afastarmos dos seus ensinamentos e da verdade do reino. Seguir a Yahushua não é apenas um chamado ao amor, mas também a vivência de uma vida que reflete seus princípios e a lei do Criador. Convidamos todos vocês a refletirem sobre como a mensagem de Yahushua pode ser aplicada em suas vidas diárias. Que possamos espalhar amor e compaixão, e sempre nos lembrando de que somos chamados a viver de maneira que honre a sua memória e seus ensinamentos. Que a paz e o amor de Yahushua estejam com vocês. Que assim seja.